Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 27 de outubro de 2018. Estamos no Alimento Diário, né? Senhor Jesus, na primeira semana, essa nova série, né? Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 1, né? O título é O Poder de Deus para a Salvação. E o tema da semana 1 é o contexto. O que motivou Paulo a escrever a carta aos Romanos. Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não se esqueça de descer a tela, clicar no botãozinho inscrever-se para tornar-se aqui um inscrito do canal. Senhor Jesus, depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações quando tiver conteúdo novo no canal. E também não esquece de abençoar o botãozinho do like. É importante você deixar o seu like, né? Não só aqui, mas quando você for assistir também os vídeos lá no site das mensagens das conferências, né? Os vídeos da semana, o vídeo do tutorial no Instituto, também é importante você deixar o like, né? Também, se possível, deixar um comentário para que mais pessoas acabem conhecendo esse canal, porque o YouTube perceba que mais pessoas estão se agradando desse conteúdo, né? E também ore ao Senhor para que o Senhor te mostre uma pessoa para quem você possa compartilhar essa palavra, para quem Ele quer que você compartilhe essa palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe o seu desfrute e da pessoa que você indicar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Leitura bíblica de hoje, Atos capítulo 22, versículo 3. Senhor Jesus, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje. Senhor Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Senhor Jesus, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, Senhor Jesus, de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Senhor Jesus. Romanos 3, versículo do 19 até o 30. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Senhor Jesus, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Para Romanos capítulo 10, versículo 6 até o versículo 13. Ó Senhor Jesus, mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Senhor Jesus, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Senhor Jesus, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Senhor Jesus, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo. Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Senhor Jesus, Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ó Senhor Jesus. Vou deixar esse versículo aqui na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de exercitar o seu espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a justiça de Deus mediante a fé. Ó Senhor Jesus, fomos encorajados ao longo desta semana a ter um coração como o do apóstolo Paulo. Ele desejava ardentemente anunciar o Evangelho entre seus compatriotas, para que também fossem salvos. Ele afirmou: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Senhor Jesus, antes de realizar a viagem que tencionava fazer para a Espanha, passando por Roma, Paulo aproveitou a oportunidade de coletar ofertas para levar aos irmãos que passavam fome em Jerusalém, para que assim pudesse compartilhar com seus patrícios sobre a salvação pela graça. Esse era seu coração quando escreveu o livro aos Romanos. Por isso, essa epístola está repleta de palavras aos judeus e aos gentios, mostrando que o Evangelho de Deus é para todos. Ó Senhor Jesus, Paulo tinha empatia com os judeus, porque assim como eles, também havia sido zeloso da lei de Moisés. Ele se identificava com eles, porque lhes deu testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Os judeus religiosos levavam muito a sério as coisas de Deus, buscavam abster-se dos prazeres do mundo e praticar o que estava escrito na lei, porque desejavam ser justificados. Paulo estava desesperado, porque outrora estivera entre os fariseus e fora um deles, mas um dia, ao conhecer a Cristo, considerou como perda tudo o que achava ter valor, Senhor Jesus, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Como se ele estivesse pronto para dizer: vocês estão perdendo tempo, o modo de ser justificado por Deus é outro. Em Romanos 11 lemos: dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Senhor Jesus. O apóstolo Paulo confirmava que seu ministério era para os gentios, mas reconhecia que a origem de tudo se havia dado com os judeus. Com isso, ele procurava gerar entre os judeus, seu povo, emulação, isto é, ciúmes, por terem perdido espaço para os gentios no plano de Deus. Dessa forma, o apóstolo esperava que alguns deles crescem e fossem salvos. Senhor Jesus. A justificação de Deus não se dá pelas obras ou pelo esforço vão de tentar cumprir a lei, como faziam aqueles conhecidos de Paulo. A justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, uma vez que todos pecaram, judeus e gentios, e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça,
mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Senhor Jesus, Paulo estava realmente desesperado para mostrar aos seus compatriotas que todo aquele zelo e dedicação eram em vão. Senhor Jesus, ele queria mostrar que a justiça de Deus se revela no Evangelho, mediante a fé, e que para isso bastava crer com o coração e confessar com a boca. Senhor Jesus, é com esse encargo que Paulo escreveu aos Romanos, para mostrar que esse Evangelho de Deus, tão grandioso, maravilhoso, é para a salvação do judeu e do grego, é para todo homem, basta crer. Senhor Jesus, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Esse é o contexto que motivou o apóstolo a escrever essa epístola. Daqui em diante, você vai conseguir entender melhor as palavras contidas nessa carta. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Como toca aqui, a gente precisa realmente perceber aqui o contexto. Paulo querendo mostrar para eles que eles estavam perdendo tempo ali, ainda se voltando para as velhas práticas, sendo que o Cristo já tinha vindo para cumprir toda a lei. Eles ainda estavam tentando cumprir a lei por eles mesmos, sendo que o Senhor mostrou a lei aqui para ela poder mostrar para nós a questão do pecado, para ela poder deixar evidente para nós o pecado. Senhor Jesus, o pecado da desobediência começou lá com o homem lá no Jardim do Éden, quando o Senhor falou para não comer, Satanás ali com toda a sua astúcia enrolou, ele enrolou o ser humano ali para comer do conhecimento do bem e do mal, afirmando que se comesse ali do conhecimento do bem e do mal, ele seria semelhante a Deus, ia poder decidir as coisas. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor não criou o homem para decidir as coisas, ele criou o homem para consultá-lo, para escolher a vontade de Deus, para comer da árvore da vida. Ó Senhor Jesus. Então em tudo a gente não deve ficar olhando o bem e o mal, o certo e o errado, isso, aquilo, mas realmente é olhar o que o Senhor quer, é aprender a consultar o Senhor, porque é o Senhor que sabe a maneira de salvar cada pessoa. Você pode estar fazendo tudo aquilo que é certinho, tudo certinho, e mesmo assim você não conseguir levar esse Cristo para uma determinada pessoa. Aí o Senhor vai lá e pede para você, faça desse jeito. Aí você vai lá e fala assim, não Senhor, isso é errado. Senhor Jesus, eu não concordo em fazer desse jeito. Aí aquela pessoa vai ficar ali, e você vai ficar perdendo tempo e ela também. Mas quando você obedece o Senhor e faz do jeito que o Senhor quer, do jeito que você nem imagina, aquela pessoa ali ela vai passar a aceitar o Evangelho, vai crer no Senhor. É a sabedoria de Deus. O Senhor, Ele que sabe, como o próprio Senhor já falou, Ele não tem necessidade de que o homem fale nada para Ele a respeito do homem, Ele sabe muito bem como que é o interior do homem. Ele sabe, ninguém precisa dar testemunho do homem para o Senhor. Ele sabe como que é o coração de cada um de nós. Ele sabe a maneira de nos alcançar. Ele teve a maneira de me alcançar, teve a maneira de alcançar você, teve a maneira de alcançar ali o fulano, o Beltrano. Cada um foi alcançado de um jeito, porque o Senhor ele não age sempre da mesma maneira. Por isso que a Bíblia fala que a gente precisa viver em novidade de vida e não na caducidade da letra. Ó Senhor Jesus, o que aconteceu com os judeus foi isso, eles ficaram ali na caducidade da letra, não, tem que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, e ficou ali como os discípulos ali, a noite toda jogando as redes ali no barco, ali sem apanhar nada, não, vou apanhar peixe, eu vou apanhar peixe, eu vou apanhar peixe, jogava a rede, passou a noite toda, de repente vem o Senhor e fala, joga para o outro lado. Aí jogou para o outro lado, pegaram 153 grandes peixes, que mal cabia no barco quase que afundou de tanto peixe ali, bastou ali, ao invés de ficar fazendo aquilo que sempre faziam, bastou obedecer, ouvir a voz do Senhor e obedecer aquilo que o Senhor estava fazendo. E é por isso que Paulo tinha tamanho encargo. Ele falou, poxa, eles já conhecem a obra da lei, eles já estão tentando aqui, mas se eu conseguir chegar lá e mostrar para eles o Cristo,
né, que o Cristo já veio, né, mostrar essa obra redentora de Cristo, né, mostrar que tudo é por meio da fé, né, Senhor Jesus. Aí sim isso vai ser claro para eles, né, vai ser como um estalo, né, uma grande revelação, e aí sim eles vão passar a caminhar com o Senhor. Ó Senhor Jesus, Paulo tinha esse encargo, né, e nós precisamos também ter esse encargo, né, levar a palavra para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, mas também para aquelas que conhecem, né, para que elas também possam, né, invocar o nome do Senhor, né, possam também ter mais fé diante do Senhor, não querer ficar na letra, na doutrina, né, Senhor Jesus, mas realmente perceber que a direção ela vem do Espírito, né, a Bíblia ali, a letra, né, o que está escrito, né, na Escritura ali serve como uma base, um fundamento, né, e dali nós precisamos consultar o Senhor, é a maneira de edificar, né, o nosso fundamento, a nossa base é Cristo, né, Senhor Jesus. E como a Bíblia mesmo fala que se fosse colocar na Bíblia tudo o que o Senhor fez, não haveria um livro suficiente no mundo, né? Mas as coisas que foram colocadas aqui foram para o nosso aprendizado, foi para nos trazer vida, né? Vida na palavra, né? Então tem muitas coisas que a gente pode praticar aqui ainda, mesmo que não esteja escrito aqui, ou praticar algo com outro entendimento, se a gente depender do Espírito, né? Se a gente utilizar essa humanidade elevada de Cristo, né? Senhor Jesus, que Ele como ser humano, Ele viveu, né? Passou por toda a dificuldade e sabe como fazer a vontade de Deus, né? E hoje essa vida, essa sabedoria está dentro de nós, né? Como Ele falou aqui dos judeus, né? Que eles são zelosos, né? Quanto a Deus, mas sem entendimento, né? Porque falta a eles o Espírito, né? E se nós formos entendedores da Bíblia, fizermos um monte de coisa, praticarmos um monte de coisa, mas a gente não exercitar o nosso espírito, não consultar o Senhor diante de cada situação, nós também vamos ser esses, né, que são zelosos, né, são zelosos por Deus, amam a Deus, mas não têm entendimento, e por isso não podem cooperar para o avanço de Deus. Ó Senhor Jesus, esse era o desespero de Paulo, né, que os judeus pudessem ser cooperadores de Deus, né, e também que esse seja o nosso encargo. Senhor, eu quero cooperar contigo. Ó Senhor Jesus. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, orar ao Senhor, né, para que você coopere com Ele, né, e quando Ele te indicar, né, uma pessoa para quem você compartilhar esses vídeos. Né, isso também é cooperar com o Senhor. Né, que o Senhor Jesus te abençoe. Né, até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.